Casa Rosada. Por que pintar a casa de rosa? Quando o povo da cidade de Buenos Aires se perguntou as razões para que essa cor, a explicação solonômica se espalhou que as cores da Federal e Unitária eram misturadas, explicação poética, mas não é verdade. A realidade é prosaica. Naquele tempo era bastante comum pintar a frente das casas com cal e não era estranho adicionar sangue de boi para prosseguir maior impermeabilidade e assim evitar a famosa unidade de Buenos Aires. Em 1874 chegou um novo inquilino. Nicolás foi o mais jovem presidente da República. Ele encontrou problemas para resolver. A cidade estava crescendo e o novo prédio dos Correios era necessário para substituir o da Flórida, e um novo começo a ser construído ao lado da sede de governo. Quando em 1980 o presidente Júlio Argentino Roca, um novo habitante lá Rosada, percebe que o novo edifício vizinho não é apenas o mais bonito, mas também mais confortável. Ele decidiu unir ambos e modificar a da esquina de Balcácio, da via para humanizar. O arquiteto italiano Francisco foi contratado, que enfrentou a unificação de ambos os edifícios, com um belo arco que deu à casa uma aparência italiana inconfundível. Se você quer ficar na frente da casa e olhar de perto, notará que o edifício não era simétrico. Agora a Casa Rosada adquiriu um aspecto muito semelhante ao atual, mas devemos esperar até 1898 para chegar à aparência definitiva que tem hoje. Olha o tamanho dessa porta, gente, ó. É lá, A fachada principal, em estilo neoclássico, é inspirada na fachada do Palácio Bourbon, em Paris. Foi projetada em 1822 pelos franceses Próspero e consiste em uma fachada e 12 colunas simbolizando os apóstolos. A ornamentação da fachada é a ordem arquitetônica das colunas e foram definidas pelo escultor francês José, quem fez os capitéis coríntios e o baixo relevo das obras concluídas por volta de 1863. O baixo relevo representava o encontro de José com seu pai Jacó e os seus irmãos, em alusão ao encontro dos argentinos após a Batalha do Pavó em 1861. A beleza da construção neoclássica encontra-se na posição harmoniosa dos cenários, sem cair em excessos. Sua configuração é pouco utilizada em catedrais, dando-lhe uma semelhança mais próxima de um templo grego, com colunas, arcos, frontípices triangulares, do que com um clássico edifício católico. Esta configuração exterior não é considerada como uma configuração espacial, nem com o estilo do interior. Uma das coisas que surpreende quem visita a catedral é a diversidade de estilos que podem ser observadas no interior. Não esqueçamos que a construção do atual edifício foi iniciada no século XVIII e só pode ser concluída no início do século XX, passando pelas mãos de vários arquitetos e construtores que, dependendo do momento, foram mudando ou acrescentando algo deste elemento, algo barrocos ou seu estilo fundamental romântico. O templo impressiona pelo seu volume e grandeza. A sua nave central tem cerca de 100 metros de comprimento. Seu piso minúsculos, mosaicos e belezas especiais tem uma área que se aproxima de 3.000 metros quadrados. É uma das poucas catedrais na Argentina que tem um mártex. Este consiste em um pórtico de entrada fechado com o que poderíamos chamar de pórtico duplo, como se fosse um grande vestíbulo
ligado às naves do templo, separado antes de entrar nos próprios navios, por portas que coincidem em posição, estilos e volumes com os quais na frente se comunicam com o exterior. Nos primeiros séculos da Igreja Narthex, foi reservado aos catecumenes que seguiam de lá as cerimônias e as pregações, mas no início do ofertório de Santa Missa eles se retiraram porque não estavam autorizados a permanecer durante a liturgia eucarística. E, finalmente, ao contrário do que muitos pensam, a catedral não tem 3 naves, mas tem 5. O principal é coberto com uma abóbora de berço e um transepto coberto com uma cúpula que um tambor circula, atinge 41 metros de altura. A catedral foi declarada monumento histórico. Em 21 de maio de 1942, sua cúria foi incendiada em 1955 em resposta ao bombardeio de Praça de Maio, que causou mais de 308 mortes e cerca de 800 feridos. Em 1994, iniciou um intenso trabalho de restauração e valorização do templo, dirigido pelo arquiteto Norberto Silva. A conclusão da obra foi celebrada em 13 de outubro de 1999, com uma missa proferida pelo arcebispo Jorge, que contou com a presença, entre outros, do presidente Carlos Menem. No chão do átrio, em frente à porta central, está uma estrela de 8 pontas, que indicava o fulcro para o nivelamento da cidade. De fato, quando o nivelamento das ruas foi realizado, a altura do prestígio da catedral foi tomado como cota zero. Tenham em mente que no final do século XIX, o prestígio da catedral estava nivelado com a estrada e a altitude da rua Rivadavia, como Praça de Maio. Foi baixada. Esta redução foi evidenciada pelos 5 degraus da escadaria que era necessário adicionar ao limiar do templo.